Em instantes, o podcast Pod Valente. Em instantes, o podcast Pod Valente. Em instantes, o podcast Pod Valente. Está no ar. O podcast Pod Valente é o esporte em destaque na Difusora 95, com Cristiano Romão. Olá, meus amigos e minhas amigas ligados aqui na Difusora 95.3, a todos os internautas que nos acompanham pelas mídias sociais do Grupo Difusora de Comunicação. Estou chegando para mais um Pod Valente. Meu muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho, pela sua amizade. O nosso Pod Valente, que tem uma direção e uma produção toda especial do nosso querido Johnny Pires. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nosso querido Rogerinho. Rogerinho, craque do futebol patrocinense, brasileiro, campeão mineiro com a camisa do América, teve oportunidade também de jogar no futebol europeu, então será um bate-papo muito bom para que quem não conhece, quem não viu o Rogerinho atuar, vai poder ficar sabendo muito mais agora nesse nosso bate-papo. E o meu muito obrigado a todos vocês aí pela audiência, você que está em casa, você no trabalho, você da cidade, da zona rural e você internauta. Rogerinho, prazer recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Cristiano Romão, né, de muitos anos, né? Muito tempo, né? Desde pequeno, né? Para mim é uma alegria estar aqui, né, falando com todos, né, os internautas, todos os ouvintes da Difusora. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar da carreira do Rogério, né? Mas a gente até chegar lá, quando você começou a jogar profissionalmente, primeiro a sua infância. Como foi a sua infância? Nasceu em qual bairro? Onde que você estudou, Rogério? Então, eu nasci aqui no centro mesmo ali, né, no bairro, ali na rua Jacomarra, né? Ali nós tínhamos a rua ali dos amigos. Cresci aqui estudando no Casimiro de Abreu, no Dom Lustosa, né, jogando nesses campos todos aí, nessas quadras, né, igual antigamente. Então eu cresci aqui em Patrocínio mesmo, né? Até meus 16 anos de idade eu estive em Patrocínio. Desde quando você começou a brincar de futebol? Porque a gente, quando começa na rua, né? Naquela época, né? Década de 90, 2000, ali quem começou a brincar de futebol, ganhar uma bola de dente e leite foi na rua. Você também foi assim? Eu jogando bola na rua, jogando bola aí nos torneios de bairros. Jogava nesses campos aí, Vermelhão. Lá na Morada Nova, né? Morada Nova. Onde tinha uma trave, né, numa praça. Então foi desse jeito, né? Jogando na escola, né? Jogava os campeonatinhos escolar, no clube, né? Cresci aqui no Catiguá, participando desde cedo de escolinha, né? Eu comecei a fazer escolinha mesmo de futebol com meu tio, Barrela, né? Ele tinha academia. Então era 1 hora de futebol, 1 hora de natação. Então fazia isso, depois chegava na escola, Casimiro de Abreu, antes da aula jogava bola, no intervalo do recreio, acabava a aula, jogava bola. Era jogar futebol o dia inteiro. Ali no Casimiro tinha aquela quadra, ele também tinha um campo, né? Era o campinho lá de baixo. De baixo, né? A minha época não tinha nem quadra ainda, era só o campo. Só o campo, né? Sim, aí depois construiu a quadra, foi a época, depois eu fui pro Dom Lustosa, jogar naquele campinho, naquelas quadras, tudo novinha, porque foi na época que reinaugurou o Dom Lustosa, né? E fiquei lá até os 16 anos de idade. Eu lembro de um torneio que nós disputamos aqui na cidade, que a gente era o Dom Lustosa Top Tênis. Era o Delinho treinador.
Delinho treinador. De futsal. Nós ficamos em segundo lugar. A gente tinha 13, 14 anos de idade. Você, Teotônio? Isso. Nosso time era bom demais. Nós perdemos na final um time de adulto. A gente era tudo menino, né? Tinha até uma fita aí dessa aí, ó. Essas fitas Nós cassete? não achamos essa fita pra ver a gente jogar. Porque hoje todo mundo tem as filmagens, né? Sim. E hoje você Bebê pega nasce, chuta a bola, já tem filmagem dele. Lógico, você pega o celular e filma. Aquela época não existia, né? Mas eu procurei. Fui atrás de muita gente pra achar, porque eu lembro que filmaram a semifinal, a final, e era lotado nos nossos jogos lá. Foi muito bom, era uma recordação. Lógico. Você é o Teotônio, mas quem é esse time aí do Dom Lustosa, Top 10? Tinha o Arlindo, tinha o Tacão, tinha o Alan, tinha o Neto Vitergon. Eu vou esquecer uns aqui, eles vão ficar bravos comigo. O Bruninho, né? O Rato, tinha... Tem tempo demais, eu sou ruim de memória. Depois, eu lembro que o pessoal tinha uma equipe, juntava ali no bairro São Francisco, falava assim, hoje nós vamos jogar lá contra o Catiguá. Não esqueço disso. Teve um jogo que ficou 18, um sábado pela manhã, já tinha um polo esportivo, aí os meninos chegou lá no bairro, né? Decão, Gildinho, Rinaldo, os meninos lá, hoje, amanhã nós vamos jogar contra o time do Catiguá lá. Falou, opa, pode preparar o saco. Aí nós lá, né, acabou o jogo, eles chegaram e quanto ficou? Nós perdemos de 18, meu amigo. Então, vocês eram diferenciados, né? Mesmo com 13, 14 anos, hein, Rogério? A gente jogou sempre junto, né? Era bem entrosado. E ali no Catiguá, nós tivemos uns treinadores ali. O Catiguá sempre teve essa fama, né? Hoje o Catiguá tá muito bem assessorado com um treinador muito bom, que é o Igor, né? Mas a gente era um pouco mais amador na época. Mas eu lembro de um treinador que chamava Zé Ari. Sim. A gente treinava todo dia, pesado, treinava... Eu lembro de jogar, de treinamento, que você tinha que gravar 11, 12 tipos de jogadas. Então, você entrosava ali, chegava no jogo, um fazia o sinal, já todo mundo sabia o que tinha que fazer. Então, só complicava quando pegava o TC de Uberlândia, que era muito forte na época. Mas aqui, na cidade, aqui a gente... destacava, né? Tinha um grupo bom e individualmente todo mundo também tinha muita qualidade, né? Você acredita que hoje vocês tivessem o apoio lá, né? O futsal, vocês poderiam ter conquistado títulos, como o Catiguá recente conquistou o título mineiro, o que era difícil naquela época. Talvez naquela época de vocês faltou aquele apoio que hoje tem, Rogério. Com certeza, né? Antes era muito difícil, né? A gente saía para disputar qualquer campeonato, era... de carona, né? Quem levava era o pai, era um diretor. Então era muito difícil com relação a isso. Hoje não. Hoje, antes tinha uma barreira muito grande. Você ia sair para fora, você tinha mais preocupação, você não tinha muito conhecimento, né? Até na época quando eu saí, né? Hoje os meninos já saem já enxergando tudo já, porque hoje você consegue... ver tudo, as categorias de base jogando, ver os jogadores, né? Antes tudo era mais difícil, né? Aí você pega o Catiguá hoje, né? Os meninos que aqui foram, né, revelados, né? E também pelo Igor, né? Isso, o próprio Alex, que é o filho do Igor, né? O Léo Brandão. Todos começaram ali também no Catiguá e hoje já com uma carreira fora aqui de patrocínio, grandes equipes, de convocações para a seleção brasileira. Eu vejo muito o mérito assim, o Catiguá dando esse suporte e o treinador é muito bom, tá? Eu nem tenho muito contato com o Igor, nunca tive, mas assim, o Igor, há poucas vezes que eu acompanhei, ele faz um trabalho muito importante com os meninos. E isso faz eles acreditarem, né? Quando eles brigam de igual para igual aqui, eles podem jogar em qualquer clube brasileiro. Aí entra os pais, a estrutura dos pais, o apoio que os pais tiveram, né? Hoje, para uma criança chegar a ser um jogador profissional, tanto no salão como em campo, tem que ter o apoio dos pais. Porque, na verdade, você não tem um suporte desde novo, né? Você não tem um patrocínio, você não tem nada, né? Então, mérito muito grande desses meninos aí, que eu tenho acompanhado os jogos deles.
Estão jogando super bem. Ano passado, né, o Sub-17 aí do Catiguá, né, nós acompanhamos lá as finais, sobraram, né? Os meninos sobraram, não foi à toa que o coreano hoje está lá no Minas. Sim, sim. Então, sim, tem muita qualidade, né? Os meninos aqui. Patrocínio sempre teve. Mas, assim, aí vai esse trabalho, né? Esse trabalho de base que dá estrutura para eles acreditarem, né? Às vezes você vê, na minha época mesmo, tinha muito cara craque. Às vezes o cara vai, faz um teste, não dá certo, vai embora e já desiste, né? Agora o time disputando lá com eles, indo para Belo Horizonte, a nível Brasil, aí abre a cabeça dos meninos e fala, não, eu tenho condições de jogar, né? Porque futebol também não é só o jogar. Todo mundo joga, né? Todo mundo que quer jogar, jogador que tem futebol no Brasil tem demais. O difícil está na cabeça, né? Controle emocional, né? Controle emocional. Já vi muito craque e não dá certo por causa da cabeça. A gente vê aqui mesmo, né? Muitos aqui de Patrocínio, muitos jovens saíram daqui, tiveram oportunidade aí no futebol de campo, ficaram pouco tempo, talvez faltou nesse apoio da família, o controle emocional, aí eu vou voltar. E quando você vem embora, meu amigo, é difícil depois você abrir outra porta num clube profissional. Futebol, as oportunidades são poucas, né? Então, quando surgir a oportunidade, tem que estar preparado. Eu lembro eu dou exemplo do próprio Ademir, né? Ademir não viveu isso, né? Essa estrutura toda que teve. Mas no momento que ele teve a oportunidade, ele agarrou. E tem agarrado todas. Todas as oportunidades que ele teve, ele estava preparado. Então não é sorte. Verdade. Ele se preparou, né? Exatamente. Além, igual você falou, né? O cara hoje quer ser um jogador profissional, tem um controle emocional bom, tem características, aí você pega o Ademir, o CAP. Aqui do CAP, América, Atlético, Bahia e tantas outras propostas. Exatamente. E eu, por exemplo, eu tinha 13 anos de idade, eu tinha já certeza que eu seria um jogador de futebol. Certeza, assim, na minha cabeça, né? Eu nem sabia o tanto que seria difícil. Mas eu treinava, né? O Darcelo, por exemplo. Darcelo é um cara que me ajudou demais. Está aqui na minha pauta, eu até coloquei aqui, ó, a importância do Darcelo aí para você. O Darcelo é uma das pessoas mais importantes para mim nesse processo. Porque o Darcelo, quando eu cheguei no CAP, né, eu tive no Ferroviário, Joãozinho Urutau. No futebol amador. No Ferroviário, com Joãozinho Urutau, com 13 anos de idade. Aí depois eu fui pro CAP. E no CAP, no juvenil do CAP, o Darcelo viu em mim um potencial. Então eu fazia treinamento à parte com o Darcelo. Darcelo ia comigo pro estádio Júlio Aguiar, fazia trabalho físico comigo, fortalecimento da perna, chute de direita, chute de esquerda. Então, assim, eu fiz muito treinamento. Eu lembro quando eu estava no Júnior do CAP, que foi quando o Pedro Almar era treinador do profissional. Quando eu fui fazer treinamento com o profissional, eu tinha um aproveitamento melhor do que o jogador profissional. De chute de esquerda, de direita, tanto é que o Pedro Almar foi parar lá em casa pedir meu pai para assinar contrato. Para mim jogar no profissional. Eu tinha 16 anos de idade. Então isso foi tudo um trabalho de base. Eu treinei muito quando novo também, futebol de salão. Na época eu estava no Catiguá, futebol de salão, veio o Paulo Nunes treinar o PTC Patroferro. Né? Ele queria de todo jeito que eu jogasse salão. Só que o meu sonho era ser jogador de campo. De campo. Eu não tinha sonho de jogar futebol de salão. Tinha jogado até aquela idade, eu queria já fazer a transição para o campo, porque é bem diferente o futebol de salão e o futebol de campo. Só que o futebol de salão, para o jogador, é a melhor coisa que tem, porque se você pegar um menino para treinar em campo, você pegar quanto tempo que ele fica com a bola, é 10 vezes menos do que quando ele fica no futebol de salão. Então, quando ele é novo e está treinando salão, ele está tendo muito contato com a bola, pensamento rápido, drible curto, que era uma coisa que eu tinha facilidade, que me ajudou muito no campo.
Então, assim, esse treinamento, essa cabeça, por exemplo, eu não bebia, né? Não bebia, não fumava, nunca mexi com droga. Eu já tinha na minha cabeça que eu seria um jogador. Isso aí tudo foi também algo que meu pai passou para mim, né? Meu pai acreditou muito em mim também. Então, isso aí tudo me ajudou. Abraço, nosso querido Marino, sempre encontro com ele no centro ali da cidade, sempre acompanhando aqui o nosso Pod Valente. Abraço, Marino, a Fatinha, a sua mãe, o doutor Rodrigo. Isso, né, Rodrigo gente? Também. Né, semana passada, o doutor Rodrigo nos encontramos no hipermercado, falando de futebol. Então, um abraço ao doutor Rodrigo, sempre também acompanhando aqui o nosso Pod Valente. Seu tio, João Batista de Carvalho, nosso querido Barrela. Isso. Amanhã ele está aí, patrocínio. Isso. Um dos grandes secretários de esportes que nós tivemos aqui na nossa cidade. Então, um abraço, nosso querido Barrela. Você falou do Ferroviário. O Ferro foi sua primeira equipe amadora que você jogou aqui? De campo, sim. De campo, sim. De campo, sim. Né? A gente tinha 12 para 13 anos de idade. Nós fomos campeões aí na cidade. Né? Eu lembro que eu fui artilheiro junto com o Loló. André? O André Loló jogava no Santo Antônio, se não me engano, do Sozé. E eu e ele, nós fomos artilheiro com 23 gols. E nós fomos campeões. E o próprio André, né? A oportunidade que ele teve, né? Nossa. Uberlândia, Atlético Mineiro, Benfica. Não, o André, quando ele chegou no Atlético, eu estava no América. Eu lembro direitinho o jogo nosso na categoria de base do Júnior, lá no estado de Independência. Quando acabou o jogo entre América e Atlético, tá me gritando lá no Alambrado. Rogério, eu olhei, era ele. Vim pro Atlético. Ele tinha passado no teste, mas não tinha jogado ainda. Aí eu falei, que bom, tal. E eu acabei encontrando com ele num torneio de Taça Londrina, com o Atlético que estava lá. Mas aí depois eu fui, subi o profissional e ele teve aquela ascensão muito rápida, né? Libertadores, né? Não tem lógica. Guilherme, atacante. É as oportunidades que eu falo, né? São as poucas que aparecem, né? Ele teve muito. A oportunidade dele foi maravilhosa. Gols importantes com a camisa do Atlético, até a negociação milionária com o Benfica. Sim, porque uma coisa que ele sabia era fazer gol, né? Você pegar o André, ele era um cracaço habilidoso? Não, ele tinha a habilidade de um atacante suficiente para ser um goleador. Chutava bem, tinha altura, tinha postura, não tinha tudo, né? Mas infelizmente é a questão que eu falei também, né? Que é o diferencial, né? Que falta às vezes em alguns jogadores, né? A cabeça. Com relação ao Clube Atlético Patrocinense, você chegou pro Júnior? Então, aí nessa época do Júnior aqui, eu fui pro profissional, né? Eu disputei aquele torneio Pedro Alves Nascimento e Luiz Antônio Costa. De categoria de base aqui, categoria, né? De base. Né? E aí, depois eu já subi pro profissional, disputei um campeonato e já fui pro América. Naquele que você disputou, Capo foi campeão? Então, esse aí foi depois, porque quando eu disputei em 96, eu lembro que eu entrei no lugar do Casagrande. Então era um time, né? Isso. Naquela época lá, que eu entrei, fiz poucos jogos, um olheiro da América me viu e eu fui pro América. Quando eu subi pro profissional, na verdade, quando eu estourou a idade de júnior, eu pedi antes, no último ano de júnior, eu pedi para ser emprestado para um time profissional para mim disputar. Eu mais 3 jogadores, nós fomos emprestados para o Ateneu de Montes Claros, para ter experiência, para pegar experiência. Disputamos o Campeonato Mineiro e nós jogamos contra o Mamoré, contra os times, e na época o René Santana era o técnico do Mamoré. Era o técnico do Mamoré. E o jogo, eu arrebentei no jogo lá contra eles lá. E quando ele veio pra cá, ele ficou sabendo que eu era de patrocínio. Eu era do América. Ele tinha contato lá, ele entrou em contato comigo. Falou, você não quer jogar na sua cidade, não? E assim, pra mim era um desafio, né? Eu tinha ido pro América pensando num sonho, já tinha jogado no CAP. Falei, vou voltar pro CAP? Será que eu volto? Não volto? Ele falou assim, ó, eu tenho um clube na Europa pra você. Vamos lá jogar lá comigo que a gente vai encaminhar essa ida sua para a Europa. E aí eu vim, trouxe o Ferreira comigo, que era um atacante. Josiesley. Hoje está em Uberlândia. O Ferreira jogou comigo no Ateneu, ele era jogador do Atlético na época, eu era do América.
O Atlético emprestou alguns jogadores para o Ateneu, porque o Ateneu, na verdade, nós ficávamos em Belo Horizonte. Usou o nome do Ateneu, mas era um time de pessoas que moravam em Belo Horizonte. Ah, Jogadores. Então a gente viajava para jogar em casa e viajava para jogar fora. Porque nosso local de treinar era de frente ao Mineirão, o CEL lá, o Centro Esportivo Universitário. E o treinador lá era um que era da UFMG lá mesmo. E Jurandir. E aí o Ferreira, eu falei para ele, nós fomos lá em Uberlândia buscar ele. Eu e meu pai buscamos ele lá, trouxemos ele para cá e tanto é que depois disso ele foi. Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro, foi para Porto. Quando ele estava em Portugal, eu estava na Suécia, ele me ligou. Você tem que vir aqui para Portugal, você vai arrebentar aqui em Portugal. E a gente fez uma amizade boa, o Ferreira, né? Então aí eu voltei essa época, né? Então, no primeiro, ano de 2000. quando você foi pro CAP, você era júnior ainda, né? Nessa época do Pedro Omar. Quando o Casagrande veio, foi tendo uma negociação com o Dudu. Na verdade, eu era juvenil, né? Nem júnior era ainda. Não, eu era juvenil. Aí você veio pro CAP, aí depois você foi pro Ateneu, depois que você voltou. Não, aí eu você fui foi pro América. Aí eu fui pra categoria de base do América, eu era juvenil. Aí eu cheguei lá, eu fui pro Júnior do América, mas ainda eles me desceram pra disputar um campeonato aqui em Patos de Minas, juvenil. Olha. Nós fomos campeões aqui. Eu fiz um gol na semifinal contra o Atlético, tava 2-2, meu pai perdeu até o celularzão dele que tinha na época. Aqueles tijolo, né? 45 minutos do segundo tempo eu fiz o gol na semifinal contra o Atlético, e aí nós fomos pra final contra o Goiás e fomos campeões. Aí eu integrei ao Júnior do América e fiquei. 97, 98, 99, 3 anos de Júnior, né? Aí 2000 você veio pro CAP, foi campeão, com o Renê, da terceira divisão. Exatamente. Final contra o time lá de Alfenas. Chamava segunda divisão na época, porque a 1 era A e B, né? Isso. Então nós somos campeões. Aquele 4-0 aqui no estádio Pedro Ganhamos Alves. de 8 lá, contra o Grêmio de Manhumirim lá. Fomos só Muriaé, Manhumirim. A gente foi invicto o campeonato inteiro. Né? Nós Acho que perdeu só o primeiro jogo da final. Roubou demais. Não é isso? Aquele 2-1. Meteu a mão na gente Nós lá. estávamos lá uma quarta-feira à noite. Não é isso? Aí depois teve o jogo no domingo aqui pela manhã, 4-0. 4-0. CAP foi campeão. Foi. Aí você pegou e retornou. Aí eu voltei, e tinha outros jogadores do América aqui também, que veio emprestado. O Andrezinho, o Zé Eduardo. Só que o Zé Eduardo já não estava muito ligado ao América mais. Tinha muito ex-jogadores do América, que não estava mais no América. Então veio o Edson, lateral direito. Isso. O André, que ele era um canhotinho, que jogava tanto de volante como de lateral esquerdo, né? E aí o que acontece? Nós apresentamos lá no América. Aí fizemos a pré-temporada com a América, com o grupo, e nós chegamos com moral lá. Ó, campeão, né? Campeão. Então, assim, na verdade, a minha vinda aqui para o CAP foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E o time ainda tinha o Nil, né? O Nil, centroavante. Tinha o Nil. O Dentinho, o zagueiro. Dentinho. Não é isso? Clemilson. Era um timaço o nosso time. Não, sobrava, né? Não, era fácil de jogar, porque assim, eu já tinha jogado com muitos deles. Zé Eduardo, né? Isso. Zé Eduardo já jogou no Juvenil, no Júnior do CAP. Você vê que o Nil foi revelado na Copa Itatiaia. Copa Itatiaia. Ele era um dos únicos que era assim, veio do amador mesmo, isso, né? A gente veio assim, de categoria de base do América, disputando uns campeonatos importantes, né? Então a gente já tinha um entrosamento. O René Santana não tinha que fazer muita coisa. A gente entrava em escalava, campo e resolvia. Né? Escalava e... Só escalava para não dar briga, mas... tinha que escolher os 11. Não tinha muito o que falar, não. Então foi um torneio bom e fácil, mas também que me promoveu para mim integrar o profissional da América. Aí em 2001 você foi para o América. Aí em 2001 apresentei no América, já para fazer a pré-temporada, era o Procópio Cardoso que era o treinador. E aí, na pré-temporada que nós fizemos lá em uma cidade que tem aquela faculdade que tem em Rio Paranaíba, ela é de onde mesmo? Viçosa. Viçosa. Nós fomos para Viçosa fazer a pré-temporada lá. E nessa pré-temporada eu dei minha vida. Aí eu falei, é oportunidade, porque era muito difícil subir para um profissional. Eu vi jogador assim no América, craque, até cara de seleção sub-17, não subir para o profissional.
Porque contrata, aí você tem 1, 2, 3 posições, que você tem que pegar alguém da base, e mesmo assim, às vezes o treinador não gosta, contrata outro jogador. E aí, nessa pré-temporada, o Procópio Cardoso gostou demais de mim. Né? Os amistosos que eu entrei. Por exemplo, contratou um cara na época, recebia 20 vezes mais que eu era no banco. Primeiro jogo da Copa Sul Minas contra o... Lá em Florianópolis. Avaí. Contra o outro lá. Criciúma. Não. Figueirense. Eu estava no banco, a gente estava perdendo de 3-0. Primeiro jogo Copa Sul Minas. Eu entrei faltando 15 minutos, nós empatamos o jogo. Olha. Eu não fiz o gol. Mas do jeito que eu entrei, dando voadora na bola, roubando bola, dando passe, dei passe para um gol, mudou e a gente empatou. Depois daquilo ali, eu virei titular. E foi o ano que a gente foi campeão mineiro, né? Em 2001. 2001. Final contra o Galo? Final contra o Atlético. Né? Nosso time era um time 98% da categoria de base. Todo mundo era do Júnior ali. Só o Fabiano, goleiro, que não era. Uns 2 que veio, estava ali integrado, mas tinha jogador do banco. A escalação inteirinha nossa era da época do juvenil. Você lembra? Eu sou ruim de memória. Goleiro era o Fabiano. Lateral esquerdo, o Maicon. Aí, lateral direito, o Edson, que teve aqui também. O zagueiro, Thiago. Thiago depois foi pro Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro. E o Elton Paulo. Aí, meio de campo. Eu vou falar o jogo, porque um jogo eu fiquei no banco e outro jogo eu joguei. Titular. Porque era difícil demais entrar nesse meio de campo. Claudinei tomou um tiro depois e morreu. Era um meio que foi pro Cruzeiro. Isso, eu tinha colocado aqui na hora que você falou aí, né, de ter esse controle emocional, do jogador ter oportunidade, eu até anotei, Claudinei. Então, né, quando o Luxemburgo levou ele... É um dos melhores jogadores que eu já joguei. Ele tinha o estilo do Rincon, né? Aí ele pulou, quando ele foi pro Cruzeiro, ele pulou o muro da toca. No juvenil era Claudinei titular e Gilberto Silva na reserva. Gilberto Silva pentacampeão. Gilberto Silva era reserva do Claudinei. Só que ele era disciplinado, o Claudinei não. Aí o Claudinei ficava sem treinar e vai pôr o Gilberto Silva. Então, assim, aí tinha Rui Cabeção, que rodou depois, foi pro Cruzeiro, tudo. Tuxo. Foi pro Atlético. Foi pro Atlético. Tinha o Fabrício. Depois foi pro Atlético Paranaense, que ele canhotinho. Foi pro Catar. Isso. Né? Hoje ele é empresário, jogador. E aí tinha o ataque Alessandro, Cambalhota. No Cruzeiro, teve no Cruzeiro também, Isso. um branquinho, né? Inclusive ele estava no banco no dia e ele entrou para fazer o gol do título. O Rodrigo, que era um canhotinho, Rodrigo Leonardo, que era um menino muito bom, que depois teve uma lesão, sumiu depois foi parar no Vila Nova e encerrou a carreira. Então o time era esse, eu estava lá, né? Então no primeiro jogo eu fiquei no banco, segundo jogo eu joguei titular. Era um timaço o nosso time. Vocês entraram sem perspectiva nenhuma no campeonato, né? De ser campeão, mas com o decorrer da competição e com o entrosamento, categoria de base, todo mundo subindo, querendo mostrar, deu liga esse time, né, Rogério? O time era muito bom. O time era muito bom. Né? O treinador nosso, que era o Lula Pereira nessa época, eu vou ser sincero, o Carlos Alberto Silva foi meu treinador. Jair Pereira foi meu treinador. Eu tive 2 treinadores que eu falo assim, que igual eles eu nunca vi. Um que teve no Vasco, esqueci o nome dele. Que ele veio lá do Rio de Janeiro. Foi ele que começou esse time, depois o Procópio. Ele mesmo pediu demissão e saiu. Vou ver se eu lembro o nome dele. Esse cara entende demais de futebol. E o Lula Pereira. Lula Pereira, você entrava em campo sabendo tudo que você tinha que fazer, o que cada um tinha que fazer. A eleição dele era violenta. Só que o esquema dele arrebentava com os meias. Pelo menos comigo. Eu tinha que acompanhar a lateral. Então eu lembro de jogar contra o Cruzeiro de Sorini. Sorin. Ele jogava do meio pra frente. E eu tinha que acompanhar o lateral. Eu lembro de acabar o primeiro tempo. E ele não marcava, né? Não. Aí eu tinha que acompanhar ele. Aí a gente pegava a bola, eu tinha que estar lá no ataque. Aí tomava a bola, já dava nas minhas costas lá no Sorinho, eu só via me gritando, Rogério,
Só sei que na hora que acabou o primeiro tempo, tá dando câimbra nas duas panturrilhas. Imagina. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, parece que você tá vendo fantasma. Eu falei, vendo fantasma? Tenta medir quantos quilômetros eu já corri nesse jogo aqui, com essa grama desse tamanho aqui no Mineirão, tô morta. Então, assim, sacrificava o meia, mas pro time, o time era difícil de jogar, né? Mas assim, ganhar do Cruzeiro naquela época lá, de Alex, Maldonado, tudo, nós tomamos de 4-2 também. Né? Não o ano que nós fomos campeões. Em 2001, né? Mas 2002, 2003 era pedreira pegar o Cruzeiro. Você ficou no América até quando? Então, eu cheguei em 96, né? E 2006 eu fui embora. Foi pra Europa? Fui. Eu fui em 2001, e nós fomos campeões mineiros, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ir lá pra Suécia. E aí eu escolhi pra Suécia. Lá eu joguei no Helsingborg, né? Disputei a Europa Liga, Liga da Suécia e o Campeonato Sueco, pelo Helsingborg. Só que lá era uma temporada de 6, 7 meses, neva muito, tudo. Então eu já cheguei, já tinha começado a temporada, então eu fiquei até o final. Fui só emprestado e voltei depois. Depois, 2006, eu volto para a Suécia, mas aí eu rompi com a América. Eu não renovei o meu contrato com a América. Na época a América ficou me devendo também, eu coloquei a América na justiça para receber. Eu fui para um tudo ou nada. Aí quando você voltou para a Europa em 2006, foi para outra equipe? Então, eu fui para uma equipe que chama Otvidaberi. Era uma equipe menor lá, mas que iria disputar a Europa Liga. Chamava de Copa da UEFA na época. E aí eu falei, eu vou para um tudo ou nada, né? Eu vou para uma oportunidade. O América nessa época caiu para a terceira divisão, eu, muitos anos no América. Então eu fui para uma alternativa de uma visibilidade. Mas o time, peguei um time muito ruim. Fraco mesmo? Fraco. Primeiro jogo da Copa da UEFA, tomamos de 5. Nossa. E a Europa League é mata-mata, né? Então, assim, um ano antes de eu chegar em 2001, o Helsingborg disputou Champions League. Ficou na chave do Bayern e da Inter de Milão. Que isso, hein? Ganhou do Inter lá no San Siro. Então, assim, um amigo meu que jogou lá, que hoje está lá na Suécia, mora lá, o Álvaro. Acho que eu trouxe ele aqui já. Sim. Na difusora. O Álvaro, sim. Você lembra dele, Lembro. Né? A gente ficou tão amigo que ele vinha aqui para casa. O Álvaro jogou lá e virou ídolo lá. Tanto é que ele que me indicou para ir para lá na época. Então, essa época aí que o Álvaro estava lá, ele disputou Champions League. Mas quando eu fui, o time, porque na Suécia, o campeonato sueco é só o campeão que vai para a Champions League. Né? Não é igual... Hoje são 3, 4 vagas. Né? Na verdade, 3, 4 vagas é para os grandes clubes. Isso, mas hoje tem Suécia, hoje ainda tem outras fases, né? Tem a fase preliminar, a primeira, a segunda, para depois ir para aquela fase de grupos. Mas quando sai dos grandes campeonatos europeus, eles dão só uma oportunidade, só para um time para Champions League, né? Que é justo, né? Você pegar 4 times do campeonato sueco e 4 times numa Premier League não faz sentido, né? Verdade. Então, mas para mim foi uma experiência maravilhosa disputar a Copa da UEFA. Quando você esteve lá na Copa da UEFA, quais países que você teve a oportunidade de jogar, Rogério? Então, joguei na Finlândia, joguei na Noruega, que foi... São países próximos? Próximos, né? Tudo ali na Escandinávia, pertinho, isso, né? Só que eu joguei na Inglaterra. Joguei contra o Ipswich da Inglaterra. Se passa, ia pegar a Inter de Milão. Mas jogamos lá... Estádio maravilhoso. Na época o treinador da seleção inglesa estava assistindo. O gramado... Nunca vi um gramado igual. Tapete mesmo. Tapete, não tem aqui no Brasil igual. E o torcedor fica ali encostado mesmo, pertinho. Você pode bater o escanteio ali, pertinho, que não acontece assim, nada, né? O alambrado com as propagandas aqui, todo mundo sentadinho no estádio. País de primeiro mundo, né? Cantando e muito bonito. Uma estrutura maravilhosa. Ganhou dinheiro quando você esteve lá, Rogério? Então, ganhei um pouco. Ganhei um pouco. Dólar? Fiquei pouco tempo. Lá eu ganhava em Libra? Coroa. Coroa? Coroa sueca. Ah, tá. Né? Mas era um clube pequeno, né?
Fiquei pouco tempo. Então, não deu para ganhar dinheiro para ficar folgado, não. Eu tenho que ralar agora, trabalhar. E hoje a gente vê, né, que muitos atletas que você tá vendo da TV, brasileiro, só eu nunca vi esse jogador aqui no Brasil, porque vai cedo demais atrás, né, dessa independência financeira. Sim, hoje o futebol tá dando muito dinheiro, né? Inclusive no Brasil, né? Sim, hoje... Na América, na minha época, o teto salarial lá era baixo. Hoje não. Hoje tem jogador lá que ganha muito dinheiro. Ganha 500 mil, 400, 300. Na minha época não existia isso. Recentemente eu vi uma reportagem, em 95, se eu não estiver enganado, o Romário era o maior salário do futebol brasileiro. Você vai falar assim, esse Cristiano hoje tá doido. Não tô doido, não. R$62.500. Era o salário do Romário. Há 20 anos atrás. R$62.500. Era o maior salário do futebol brasileiro. Então, pensa, hoje o Romário ia ganhar 62 mil por dia. Eu vou lembrar, adivinha onde foi meu primeiro salário mínimo que eu recebi? No CAP. No CAP. 96. Adivinha quanto que era o salário mínimo na época? Se eu pegar minha carteira de trabalho, tá lá. R$70. R$112 era o salário mínimo. 112. R$112 era meu salário. Tanto é que quando eu fui pro América, eu fui para jogar no juvenil, no júnior, mas eu tinha contrato profissional. Então lá eu fui com o contrato profissional. Eu lembro que a ajuda de custo lá na América era R$50. Eu ganhava mais do dobro do que todo mundo lá. Olha. Aí havia uma ciumeira lá. Aí eles recebiam lá a ajudinha de custo, eu ia lá na sede do América pegar meu salário mínimo, que era 112, né? Olha aí. Hoje, hein? Que isso. Hoje um atleta... Hoje um menino novo aí tá assinando contrato aí pra pegar 10, 20 mil. Não, hoje um atleta amador que joga campeonato amador aqui em Patrocínio ganha R$200 por jogo. Por jogo. Amador, hein? Apesar que o salário mínimo hoje é 1.500, 1.600. Mas você tem atleta aí que você vai disputar um regional, aqui o atleta pega... Tem atleta que pega por jogo aí, um salário. Pega, com certeza. Aí depois que você saiu lá da Suécia... Aí você voltou... 2001 ou 2006? 2006. Então, 2006, aí eu voltei e falei assim, eu não jogo mais futebol. Eu mesmo parei. Eu tinha 27 anos de idade. Uma decisão minha. Mas sem contusão, sem nada? Sem contusão. Só que o que acontece? O meu joelho, eu tive uma lesão no Campeonato Brasileiro, né? Contra Santa Cruz, foi em 2003, se não me engano. Eu rompi ligamento cruzado, colateral medial, menisco. A minha lesão, né? O Dr. Simar Eustáquio, que é o médico da América até hoje. Eu tive lá um ano atrás, para ele olhar meu joelho de novo, tudo, só para ver se aguenta jogar um tênis ainda um tempo. Aí ele olhou, falou que o joelho estava muito bom, mas na época ele falou assim, foi a cirurgia mais difícil que eu fiz na minha carreira. Ele já tinha feito mais de 2.000 cirurgias no joelho. E era um médico conceituadíssimo. Tanto é que o Gilberto Silva, quando estava no Atlético, teve uma fratura lá, por estresse. Ele foi no América e deu uma polêmica. Porque tinha o Rodrigo Lasmar lá e ele optou pelo Simar Eustáquio. Então, porque ele é especialista em joelho. Fez muita especialização nos Estados Unidos, tudo. Ele, meu joelho, ele falou, a minha lesão chama lesão a vendaval. Que isso, hein? Tem uma conhecida, chama tríade maldita. Quando você rompe o ligamento cruzado, colateral medial e menisco. Só que eu ainda tive uma fratura na cartilagem do fêmur, a cápsula do joelho minha rachou de cima e embaixo. Então aí aqueles líquidos sinovial, tudo. Eu lembro que teve que tirar 200 ml de sangue. Eu fiquei 1 ano e 3 meses para voltar e eu não ganhei a amplitude toda do meu joelho. Meu joelho ficou limitado. Eu ganhei o a ponto de dar conta de correr. Então, quando eu ia pro vestiário para jogar, entrava um fisioterapeuta comigo todo jogo para me ganhar um pouco de amplitude, que eu perdia ela um pouco. Eu ganhava todo dia antes do jogo e tinha que fortalecer. Se eu não fortalecesse, meu joelho inchava. Então, aquilo ali me limitou, porque eu dependia muito do meu físico, né? Porque eu era um jogador que gostava de driblar, dar arrancada, tudo. Então, quando você perde isso no futebol competitivo aí você dá uma desanimada, né? Então, eu tava com 27 anos. Quando eu vim, eu pensei o seguinte, ou eu vou para um clube melhor do que eu estou, ou eu vou largar o futebol. Então não foi assim, vou largar. Não. Eu estava aberto.
Se aparecesse um... Só que eu fui para um clube muito ruim, botei o América na justiça, não apareceu um time bom para mim. Eu não ia rodar interior. Eu não estava disposto a ficar... Ou eu iria para algo melhor, ou eu encerrava a carreira. Meu pai ia mexer com carro aqui, tudo. Eu pensei assim, minha esposa engravidou. Aí eu pensei, tá bom. A experiência que eu tive no futebol foi boa demais, né? Tem muita lembrança boa, né? É uma experiência que marcou minha vida e bola para frente agora, vamos trabalhar. Então foi uma decisão bem tranquila minha, sem sofrimento, sem arrependimento. Né? Qual que foi o grande jogador ali que você jogou do lado e aquele jogador que você enfrentou? Você fala assim, esse aqui... Eu enfrentei o Ronaldinho Gaúcho, né? Aí não precisa falar mais nada, né? Eu queria ter enfrentado o Fenômeno, porque na época que nós perdemos pelo Ipswich da Inglaterra, se a gente passa, a gente pegava a Inter de Milão. E o Ronaldo estava lá na época. Então, assim, a gente empatou lá, era só ganhar dentro de casa, o Alvo já tava brigando quem que ia trocar a camisa com o Ronaldo. Aí a gente acaba o primeiro tempo ganhando de 1-0 e toma a virada no segundo tempo e sai fora da Europa League, sabe? E agora, jogar com, né? Então, assim, muito jogador bom. Eu falo muito do Claudinei, porque o Claudinei é um cara que as pessoas não viram ele jogar direito, né? Era jogador de seleção brasileira. Isso o próprio Vanderlei Luxemburgo falou quando levou ele para o Cruzeiro. Sim, agora eu joguei com o Fred. O Fred era um atacante muito bom na época, né? Todas as vezes que eu joguei com ele, eu dava muito bem com ele dentro de campo, porque ele é um cara inteligente. Te dava oportunidade ali, porque você como camisa 10, aquela enfiada de bola, você sabia onde que ele ia estar? Não, nós fizemos amistoso uma vez, que ficou 5-0, eu fiz um gol, ele fez 3, com 3 passes meu. Porque eu pegava, ele já abria e dava espaço para mim enfiar a bola. Era um cara inteligente, escorava a bola, girava, cabeceava bem, posicionava bem. Um cara muito bom. Eu joguei com o Fabrício, era muito bom, o Tuxa era muito habilidoso, que eu e ele a gente brigava a posição, só que nós tínhamos características diferentes. Então, muito cara bom. Muito mesmo. Tem cara que eu nem jogou, que você, nos treinamentos você falava assim, esse cara aí é seleção brasileira. E hoje, como que você vê? Hoje, como você está vendo o futebol? Se o Rogério jogasse hoje, era titular nessas equipes? Então, isso é meio complicado, né? Isso é complicado. O futebol hoje, ele é muito físico, né? Ele é muito físico. Mas assim, na época eu briguei com posição, joguei titular, fiquei no banco numa equipe que ganhou, por exemplo, nós somos campeão mineiro em 2001, pega o time do Atlético na época, Marques, Guilherme, Gilberto Silva, Lincoln, Veloso, Cicinho, era um timaço, né? Então, sim, depende do time, né? Então, assim, eu não sei falar, não. Futebol é muito competitivo. Né? Porque, assim, hoje as pessoas ficam falando, né? É muito fácil falar quem não está lá. Né? Às vezes vê um cara craque de pelada, você põe ele lá e não faz nada. Tem aquele leão de treino, né? Porque, assim, um futebol hoje sem marcação, qualquer um é craque. Futebol sem marcação, qualquer um é craque. Quando eu cheguei na Suécia, eu tive uma certa dificuldade, porque lá é muita força. Então, você passa de outro, o cara vem, dá um carrinho, só dá um biquinho na bola e te toma a bola. Então, assim, por isso que eu tiro o chapéu pro Neymar da vida. Não tem lógica um cara desse. O cara desse vai aparecer a cada 1000 anos. Porque é um cara que dibra qualquer nível, dibra 2, 3, aquilo lá é difícil demais, gente. Fazer isso numa pelada é fácil. Sem compromisso, então, assim, né? Os craques de pelada mete o pau nos outros achando que se tivesse lá, mas pegar um cara marcador, um cara que treina, que tem força, ele não deixa você jogar. E futebol é muito marcação. Né? Muita marcação. E as lesões, né? Que é o caso do Neymar. Eu tive muito problema com lesão. As lesões me prejudicou muito, porque é característica de driblar,
O problema é de quem gira muito, muda de direção, ginga para lá e para cá. Então, isso aí vai arrebentando com o joelho, tornozelo. É o Neymar, o cara para driblar daquele jeito ali, a força que ele faz, mudando de direção, é uma loucura. Hoje o camisa 10 tem que marcar ali a saída de bola, principalmente ali no volante, para que o seu time já adianta a sua marcação? Hoje todo mundo tem que marcar. Hoje se não marcar, se um não marcar, hoje o futebol, todo mundo tem que marcar. Rogério, na sua época, e a gente vê hoje, o treinador perdeu o emprego, o treinador foi demitido, o jogador profissional ali na concentração derruba o técnico? É o seguinte, o treinador ele faz a diferença no clube. Se o treinador perder o controle da equipe, acaba que a equipe ela amolece um pouco, mas o jogador em si, ele tá defendendo o pão dele. Hoje as coisas mudaram demais sobre vender jogo, isso na minha época não tinha. Hoje os sites de apostas, né? Infelizmente, então, que a gente estamos vendo aí. Então, assim, é difícil até de acreditar, né? Eu já vivi algumas coisas no futebol que foi o sentido de premiação por incentivo. Mala branca, né? O cara, o presidente chega e fala assim, se a gente ganhar do time, eles vão classificar. Fulano vai dar aqui tantos mil para cada jogador se ganhar o jogo. Então, assim, isso aí é se ganhar. É um incentivo. Agora, que é normal, eu não vivi em nenhum momento no futebol oferecer dinheiro para perder. Isso eu não vivi, né? Porque pensa, Rogério, você é um pai de família, né? E você entrar lá no campo, mesmo a sua equipe estando desclassificada, você vai chegar lá e vai falar assim, eu vou receber aqui tanto para me entregar o jogo. Eu assim, é uma coisa que eu não faria. Eu quero entrar em campo, eu quero jogar. Porque o futebol ele é coletivo e ele é individual. Ele é coletivo num todo, mas a valorização, a sua carreira ela é individual. Se você jogar mal, você está se queimando. Então, assim, isso aí, infelizmente, que está acontecendo no futebol é uma decepção, né? Infelizmente vai continuar, né? Mas pelo jeito, sim, né? Porque, vai regularizar as casas de apostas, meu amigo. Hoje nós temos 4 divisões no futebol brasileiro. Tantos campeonatos estaduais no Brasil todo. Como que você vai acompanhar? Muito campeonato. Aqui mesmo, em Patrocínio CAP, no ano passado. E pega os jogadores aí, que clubes ficam devendo jogador, precisando de dinheiro, né? Eu não consigo entender um jogador milionário fazer isso. Essa situação do Lucas Paquetá, exatamente, do Bruno Henrique. Não dá pra entender isso. O próprio Bruno Henrique, agora as denúncias. Isso eu nem acredito, porque assim, o que sempre existiu no futebol é o seguinte, o cara falar assim, eu vou tomar um amarelo aqui pra mim ficar fora do outro jogo. Isso aí sempre existiu. E vai existir, né? Isso aí pode acontecer. Eu posso querer tomar amarelo, eu posso querer até ser expulso. Você tem 2 amarelos. É o penúltimo jogo. Você já tá classificado. Você vai tomar o 3º amarelo, o último você não joga, pra você começar outra fase zerado. Exatamente. Isso aí é normal. Isso desde quando inventou o futebol. Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno era do Cruzeiro, era cruzeirense, e aí eu novinho, ele ia jogar contra o CAP. Ele ia jogar contra o CAP. Ele tomou o amarelo. Lá no Mineirão. Eu não esqueço disso, eu era novinho. Também. Eu falei assim, não acredito que ele tomou o 3º. Eu louco pra ver ele. Eu já não tava dormindo naquela semana, pensando, eu vou ver o Ronaldo Fenômeno aqui em Patrocínio. Ele nem era o Ronaldo Fenômeno. Não era. Né? Só de ver o Ronaldo ali no Cruzeiro, tomou o amarelo. Agora pensa hoje. Pois é. Então, isso sempre existiu no futebol, né? Agora, a questão das apostas aí, isso aí veio pra estragar mesmo o futebol. Viu? Porque você pega, né, quantas equipes hoje que são patrocinadas, patrocínio master, por sites de apostas. São milhões e milhões no mundo todo. De onde que tá saindo esse dinheiro, não é? Exatamente. Então, entrou por um caminho, eu acho, sem volta. Você vê qual jogador hoje que você vê assim que tem... Você vê, esse aqui parece comigo, as minhas características. Tem dificuldade isso, hein? Quando eu atuei.
Eu sempre tive uma dificuldade de falar de mim, viu? Eu sempre tive, né? Eu sempre tentei ser muito discreto com relação a isso, né? Mas é difícil, né? Porque eu era um jogador que eu gostava de partir para cima, tinha bastante habilidade, né? Até no grupo do América lá, todo mundo achava que eu era o mais habilidoso, que eu tinha muita habilidade com a bola, né? Mas hoje eu não sei te falar. Não? Aquele camisa 10 ali que... Porque hoje a maioria dos 10 que nós temos aqui, vamos pegar aqui no futebol mineiro, Matheus Pereira, que é um canhoto, Scarpa também é um canhoto, não é isso? Aí você pega o Ganso. Mas eu era mais... Um Oscar hoje, aí de São Paulo? Talvez, mais um Lucas lado. Moura. Não, o Lucas não. Não, Lucas mais de mais pro lado do Oscar. Do Oscar. Mais meia, né? E hoje a gente tá, né, tão carente do 10, né, Rogério? Hoje a gente fala, mas esse camisa 10... Tipo o Felipe Coutinho, né? Também, né? Tem essa... mas assim, eu tô falando em termos de características. Características, né? Sim. Não tô querendo igualar e comparar, não. Mas hoje, né, você pega o Brasil, quem que é o camisa 10 da seleção brasileira? Antigamente não, né? Ia ter a convocação, tinha ali... até o Neymar começar a machucar desse jeito e desandar, né? Era o Neymar, né? Para ser o camisa 10. Né? Eu ainda acredito nele. Ninguém acredita, eu ainda acredito. Porque eu joguei futebol, eu sei que um cara que jogou em alto nível, da forma que ele jogou e do jeito que ele é competitivo, agora, ninguém pode prever lesões. Para ele lesionar, tá muito fácil de lesionar. Então, a única preocupação se chama lesão. Porque se ele não tiver lesão, ele disputa uma Copa do Mundo em alto nível. É a mesma situação hoje, né, que a gente tem do Messi, né, que se não contunde, Cristiano Ronaldo. Exatamente. São dois jogadores. Só que são dois jogadores que eles se protegem muito mais que o próprio Neymar, né? O Neymar, ele arrisca demais, né? Não dá conta, né? É o jeito dele, a cabeça, né? Onde ele chegou, né? Às vezes as pessoas ficam falando assim, que ele... volta demais, dribla demais, mas driblou demais a vida inteira. Vai falar agora, no final da carreira. Não vai mudar o jeito, né? Jamais. Mas eu acredito nele ainda. Eu torço para que seja ele, porque não tem ninguém que jogue igual ele na seleção, não. Se tiver lá, vai puxar dois marcadores para os outros jogar. Tira o peso das costas dos outros, né? Vini Júnior, que não aguenta muito o peso da seleção, né? Não aguenta. Não joga na seleção igual joga no Real Madrid. E a gente vê aí, né, as oportunidades que dá ali para os jogadores de meio, os próprios atacantes, né? Você pega o dia que o Dorival caiu. Tomar de 4 da Argentina. Eu tava lá naquele jogo, hein? Estava lá? Olha para você ver. Fui lá assistir. Ao vivo? Ao vivo. No meio da torcida da Argentina. É diferente o futebol argentino hoje? Depou? Não, o futebol da Argentina hoje não é muito diferente do futebol brasileiro, né? Se pegar a Argentina 10 anos atrás, ela era freguesa do Brasil, ué. Podia ser lá ou aqui, né? Porque juntou uma geração aí que encaixou com o treinador. Treinador jovem, né? Ex-jogador. Nós temos aí. Tem que pegar uma geração, 2, 3 jogadores aí que encaixa melhor aí, que faz a diferença num grupo inteiro, muda tudo a estrutura de um time. Então acho que tá faltando isso, faltando confiança para a seleção. Acho que a vinda do Ancelotti foi ótima. Já mostrou, né? Nos 2 primeiros jogos. Já mudou a atitude dos jogadores, né? Então, nós temos que torcer. Você pega, né, falando de geração, você pega o Neymar, o Vini Júnior, o Estevão, né, agora indo, né, pro Chelsea, próprio Endrick, né, são jogadores jovens, né, e tantos outros, né, você pega o Lancelotti, trouxe o Casemiro de volta. Sim. Né, quem, jogador de peso. Né, e quem entende um pouquinho viu que tinha hora ali que o Casemiro era um terceiro zagueiro, né, protegendo ali o sistema de defesa. Então, jogadores nós temos. Tem, demais. Esse Estevão aí tem que pôr ele para jogar. Pensando em Copa do Mundo, aí. Deixa ele passar os apertos agora, amadurecer até na Copa do Mundo, porque é um jogador mais próximo do Neymar, em termos de personalidade, recurso, habilidade, para decidir um jogo de Copa do Mundo.
Igual o Neymar fez aquele gol lá contra a Croácia. Entendeu? Se não toma aquele gol, tomou o gol, apagou o gol dele. Mas ele fez o gol, jogada dele, né? E o Estevão é nesse nível. A gente precisa ter 2, 3 jogadores igual tinha antigamente nesse nível, porque na hora que um não joga, o outro vai e decide, né? Na época tava só em cima do Neymar. Quando machucou ele, o Brasil acabou. E o detalhe, né? Você tem um centroavante ali de área, né? Porque você pega... Eu fico imaginando... Eu nunca tive a oportunidade de ver o Neymar ali, né, ao vivo. Mas eu fico imaginando a inteligência dele. Nossa. Aí você tem um centroavante ali de área, como você falou do Fred, né? Que na hora que você recebia a bola, ele já te dava o espaço ali para aquela enfiada de bola. Igual o Luis Soares, na época do Barcelona, né? Pegou um atrás do outro, o próprio Neymar, o próprio Messi, né? 3 jogadores ali que... o trio lá, eu acho que... Quando tem 3 jogadores diferentes demais, assim, aí desequilibra, né? O problema é que nos últimos anos só tem o Neymar, né? Verdade. Rogério, hoje, pratica algum esporte? Jogo tênis. Tênis? Tênis. Hoje meu esporte é só o tênis. Gosto demais. Jogo 2, 3 vezes por semana. Lá no Catiguá? Catiguá e lá no Recanto. No Recanto. Disputo os campeonatos aí também. Eu gosto muito de campeonato. Gosto de ganhar, né? Eu estava jogando antes beach tênis também. Jogou beach tênis? Joguei 3 anos beach tênis. Eu fui disputei Copa das Confederações. Em Santa Catarina? Eu fiquei em 3º lugar no Brasil. Em Santa Catarina, não foi? Na minha categoria, lógico. Em Santa Catarina. Minha mulher, foi representando Minas Gerais. Eu rodei aí pra todo lado disputando campeonato. De beach tênis? De beach tênis. Aí cansei, agora eu tô no tênis. Como que é o beach tênis? Por que cresceu tanto, virou essa febre no Brasil e patrocínio não ficou para trás? Não, é um esporte que a gente fala que é um esporte democrático, né? Todo mundo pode jogar. E é um esporte fácil de jogar. Tênis é difícil. Tênis você vai lá jogar lá, você erra a bola, você vai ter que treinar muito tempo pra você dar conta de fazer um jogo. Beach tênis você já começa pouco. Se a pessoa tiver uma noção de espaço, por exemplo, jogou um ping-pong na vida, jogou peteca, praticou qualquer esporte, principalmente alguma coisa com a mão, ele vai jogar bem beach tênis. Aí tem os campeonatos, a interação. Então joga gente com 70 anos, com 60, com 50, menino de 10, de 15 anos. E os campeonatinhos ficou bem organizado para todo lado. As federações, na época eu fui federado por Minas, aí tem a pontuação, ranking. Aí os rankings tinham as convocações era tipo um campeonato brasileiro, né? Tinha 1000 atletas lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Tudo. Quando eu fui. Foi uma experiência boa demais. E ficou em terceiro? Terceiro lugar. Eu e minha mulher jogando. Dupla mista. Você convoca 3 homens e 3 mulheres. Aí faz a dupla masculina, faz a dupla feminina e fica uma mista. Então vai competir Minas contra Paraná. Aí joga a masculina e a feminina. Se Minas ganhou as duas, passou. Se o masculino ganhou, o feminino ganhou, aí o desempate é a mista. Sim. E aí, contra o Espírito Santo, disputa o 3º lugar. Nunca tinha ganhado o 3º lugar, Minas Gerais. Não tinha medalha ainda, não. Aí o masculino perdeu, o feminino ganhou. Aí vai eu e minha mulher de mista Pra ver quem é a medalha de bronze. E ganhamos, rapaz. Que é isso? Uma festa. E é bom, né, Rogério? Ainda mais você que viveu, né, tudo isso aí no esporte profissional, agora aí no beach tennis, uma conquista. Não, e faz toda a diferença, assim, o esporte é um esporte muito mental, né? Então, pra mim que eu joguei com pressão, né, futebol é muita pressão. E o beach tennis não tem? Tem demais. Tem pressão também? Tem pressão e isso me ajudava muito, né? Você acaba ganhando muitos jogos mais com a cabeça do que com a mão. Às vezes ganha de um cara melhor que você. É igual o tênis. Tênis é é mental, mas tem que ter mão, né? Então, assim, depois da mão, vai fazer diferença é o mental, né? E aí ajuda, né? Mas para você chegar a jogar tênis, teve um treinador, um professor? Então, ou já desde lá da infância você já jogava? Eu nasci dentro do clube, jogando tudo que tinha.
Então, assim, qualquer Falava em esporte, sabia que você estava ali no meio, eu né? tinha medalha de tênis de mesa, eu tinha medalha de natação, peteca. Eu joguei tudo antes. Chegou um momento que eu defini pelo futebol. Então, quando eu larguei, aí eu fui jogar futebol, fui jogar outros esportes, né? Tênis de mesa eu jogo também. Mas aí eu já tinha uma noção muito boa de tênis, já fiz aula com Beto, antigamente, que foi no Catiguá, com 12 anos de idade. Fiz aula com Donei, fiz aula com Marivaldo. Então, assim, eu sempre fiz aula tentando melhorar também. E jogando, né? Quando você tá jogando direto, você vai evoluindo, né? Então, assim, eu sou mais ou menos, não sou essas coisas. Tem uns caras aqui que não tem nem chance. Os caras que jogou a vida inteira. Aqui? Tem. Bons? Tem. Vitor Lage. Vitinho. Joga demais. Lá no Catiguá? Joga Catiguá, no Recanto. Canto. Já ganhou o campeonato na região inteira e já. Só que assim, eu não segui a profissão. Jogar profissional de tênis é pra pouquíssimo. Fazer o convite aqui pro Vitor Lage, um bate-papo aqui pra gente falar de tênis. Exatamente. Aqui no Pode Valente. Ele é um professor. O Vitor Lage, ele já morou nos Estados Unidos. Tem época que ele vai para os Estados Unidos para dar aula. Que isso aí. Pode procurar ele. Vamos trazê-lo. O maior prazer. Ele falar do tênis, que ele é um conhecedor do tênis. Eu sou da época do tênis, do Cássio Mota, do Luiz Mata. Sim. Olha pra você ver, era menino e época que o tênis era raro você ver na TV. Era raridade. Depois veio o Guga, Depois veio o Guga e olha que quando o Guga veio e foi campeão, era a extinta TV Manchete, que passava os jogos do Guga. Não é isso? Aí depois veio, né, todo o sucesso do Gustavo Kirten. E hoje, né, e eu gosto de ver os jogos do João Fonseca, 18 anos, mas eu vou te falar, teve um dia que eu assisti um jogo de tênis, uma final, foram 5 horas. Aquela minha esposa falou, eu não acredito que você vai ver Roger Federer e Novak Djokovic. Era bom, hein? 3-2 pro Djokovic, meu amigo, eu vou te falar. 5 horas, eu falei, o que você entende? Não, entendeu? Acaba entendendo, né? Lógico, porque você vê ali, né, onde que a bola vai pra fora, pega na rede, 15, 30, 40, 7, tudo. Eu gosto. Inclusive, no dia que o Vitinho vinha aqui, eu tô falando pro Vitinho, ele vai te explicar por que é 15, 30, 40. Não me pergunta não, mas ele vai saber. Vou perguntar pra ele. Né? Se eu não souber, dá tempo de pesquisar. Não, com certeza. E hoje é bom, né? O João Fonseca, né? Nossa. 18 anos, com um futuro brilhante aí pela frente. Não, o menino de 18 anos jogando do jeito que eu tô jogando ali, que mental. Ele tá disputando o Wimbledon aí. Isso. Vai pra 3ª rodada agora. Se ele passar, ele vai pras 8ª. Vai pegar um chileno agora. E tem tudo, né? Tem tudo. Tem chance de passar. E o Guga, né? Era no Saibro. Vou perguntar ao Vitinho. Ó, Vitinho, o cara gosta do Saibro, outro gosta de grama. O João Fonseca tá ganhando no Saibro e agora o híbrido é grama. Ele vai poder te falar. Tudo, né? Porque já jogou em tudo. Eu só jogo no Saibro, que tem aqui patrocínio, né? Mas ele vai poder falar sobre isso. Futebol, mas não, nem uma peladinha, Rogério? Ou assim, de vez em quando, eu com os amigos? Há uns 2, 3 anos atrás, eu fui disputar um torneizinho no Catiguá. Aí eu... tomei uma entrada sem bola. E não é só por causa disso, não. Né? É porque, assim, o futebol machuca. Eu, por exemplo, o jeito que eu jogo, machuco. Um dia eu falei pra minha mulher assim, eu tô precisando dar uma corrida, eu não gosto de correr, tem que ter uma bola. Vou lá jogar uma peladinha, mas eu vou ficar mais paradinho, só correr. Chega lá, o time tá perdendo, eu quero driblar, quero chutar, quase abre a musculatura, tudo, não aguento. Então assim, eu não dou conta. E tem a questão do contato físico, né? Não é que a pessoa vai com maldade, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção, né? Do tempo de bola, ela perde o tempo e acerta seu tornozelo e quebra a perna aí. Pra brincar, né? Aí eu tomei uma entrada forte que eu pensei, gente, quando eu era profissional, era ganha-pão, eu não lembro de eu tomar uma entrada forte dessa. Agora brincando aqui, e era campeonato, acho que era uma semifinal, eu ia fazer o gol e nós só ouviu a pancada por trás. Eu dei sorte que o pé de apoio não ficou.
Senão tinha quebrado a perna. Eu pensei assim, não, vou focar no esporte que não tem contato físico, que eu gosto. No tênis. Tênis é só eu. É eu. Se eu perder, eu perco pra mim mesmo. Se você contou um dia ali, virar o pé, ou não, sei, e acontece. Pode acontecer. 46 anos, eu não gosto de perder, arrumo uma correria, aí a virilha abre de vez em quando e tal. Mas aí eu não acho ruim, não. Acho ruim de machucar, mas é ruim ser machucado. E futebol tem muita mudança de direção. Um joelho, tornozelo, né? Pubis, né? Nossa. Que a gente vê de jogadores. Eu já fiz cirurgia no pubis, né? Então, só o tênis agora, espero ficar no tênis muitos anos, até uns 70 anos de idade. E seus filhos? Então, tem 3 filhos homens, né? Um joga tênis, né? Gosta de futebol, mas joga direitinho futebol, bate bem na bola. Um invocou com basquete, tá jogando basquete. E o outro joga futebol também. Né? O mais novo joga futebol, bom de bola também, mas nada de querer ser jogador. Não. É mais fácil virar um médico do que virar um jogador de futebol. É uma estrada muito difícil. Não é fácil, né? Não. A gente vê... Agora, se eles... os meus filhos, assim, às vezes eu tenho que falar assim, ó, vai jogar uma bola, vai pro clube. Então já não vai ser jogador. Então eu nem me preocupo com isso. Vai estudar. Agora... Meu pai, às vezes, tinha que me segurar, que se deixasse eu jogar bola de manhã até a noite, ainda dormia. Já dormi muitas vezes com a bola na mão. Dormia, gostava da bola demais. Acordava já querendo jogar bola. Então, aí, tudo bem. Se um dos meus filhos fosse assim, e fosse craque, era o melhor, por exemplo, vai jogar o melhor, aí sim, eu tenho contatos que eu poderia correr atrás para tentar, né? Mas não é o caso. Né? Eles não têm esse desejo, esse sonho, essa vontade. E Rogério, tem que respeitar. É lógico. Quando você já estava no futebol profissional, hoje a gente sabe que você é da igreja Maranata. Sim. Não é isso? Na sua época você já tinha os atletas de Cristo? Tinha. É o seguinte, quando eu estava no América, no Júnior do América, eu era católico, né? E quando você está longe de casa... você acaba... Tem uma carência, né? Ali a luta pelo crescimento, tudo. E aí é a hora que você fala assim, tem hora que você fala assim, eu preciso de Deus. E é a hora que eu comecei a procurar, fui sentir um vazio e eu preciso... Aí tinha esse grupo de atletas de Cristo, fazia as reuniões, eu comecei a participar. Comecei a frequentar uma outra denominação, frequentava outra, mas nada que eu me identificava e firmava. Então, assim, às vezes eu ia na igreja católica, às vezes eu ia na igreja evangélica. Não tinha nada definido ainda. Mas quando eu fui para a Suécia em 2001, lá eu tive uma experiência com Deus, que mudou minha vida. Lá eu tive uma experiência real com Deus de transformação. E aí eu conheci a igreja Cristã Maranata, 2001. Você conheceu lá, na Suécia? Conheci através do Álvaro. Lá na Suécia? O Álvaro e a esposa dele era da igreja. Ah, sim. Lá eles faziam lá na casa deles. E quando eu voltei, tinha igreja aqui em Patrocínio. E aí eu levei meu irmão, levei minha namorada, que hoje é minha esposa, levei a namorada do meu irmão, que é a esposa dele, né? Levei sim, convidei, né? E aí... Todos nós ficamos na igreja, e aí eu fui para Belo Horizonte, lá tinha igreja também, e eu tô até hoje na igreja, né? Eu tenho 24 anos de igreja. Algo mudou a minha vida. Isso é muito bonito, né? Né? Que a gente vê, porque a gente vê o futebol, o jogador é da noite, o jogador é baderneiro, é daquele jeito. E a gente vê, né, hoje quantos, né, são milhares, né, de atletas que buscam a Deus, que buscam a palavra, isso é muito bonito. Tem muitos. Na minha época lá no América tinha poucos, né, mas isso tem aumentado muito, né, no meio do futebol, né, porque o futebol é um esporte muito bom, mas é uma carreira muito incerta. Às vezes o homem, ele vê a sua impotência, né. O homem, quando ele se depara com situações que ele mesmo não consegue resolver, é a hora que ele vai recorrer a alguém que
e vai recorrer a Deus, né? Então, assim, como eu tive uma experiência muito forte com Deus, que mudou a minha vida, aquilo ali preencheu tudo. Isso aí me ajudou na época a deixar o futebol. Por quê? Porque eu já fui preenchido interiormente, já havia uma satisfação na minha vida que não dependia mais do futebol. O futebol não era mais a minha maior alegria. Entendeu? Então, assim, quando você vai ter uma experiência real com Deus, aquilo ali passa a ser prioridade na vida dele. Ele preenche qualquer vazio. Então, assim, você não sente falta daqui, porque assim, hoje o homem vai buscar alegria de várias formas, né? Coisas externas, né? Que traz alegria. Mas quando ele tem uma experiência real com Deus, e ele é cheio do Espírito Santo, essas coisas não precisa mais, não precisa daquilo ali, porque ele já está cheio, não precisa preencher com outras coisas. Então isso aí foi algo que mudou a minha vida. Rogério, que legal. Estamos chegando ao final aqui do nosso Pod Valente. Queria muito lhe agradecer, foi muito bom, né? Eu que pude ver, né, você em tantos jogos, né? Desde quando você começou lá nas categorias de base, com o Darcelo, né? Depois no CAP, no América, sempre a gente acompanhando, né? Então eu fiquei muito feliz, tá certo? Foi muito bom mesmo esse nosso bate-papo, carinho enorme que eu tenho por você, pelo seu pai, seu irmão, tá certo? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, né? Fiquei feliz de vir aqui. Eu também tenho um carinho muito grande, né? Pela Rádio Difusora, pela sua pessoa, todos que trabalharam aqui, sempre me incentivaram, né? Às vezes eu ouço, assim, um comentário, né? Isso. Sempre os abraços, né? É sempre um carinho, né? Lembrando, né? Da história, né? Isso é muito bom. Fiquei feliz de vir aqui e agradeço mesmo, de coração. Leva um abraço a todos os seus familiares, tá bom? Levo sim. Muito obrigado. Então eu coloco um ponto final no nosso Pod Valente de hoje, esse meu bate-papo com o cracaço Rogerinho, defendeu o Clube Atlético Patrocinense, campeão mineiro com o América. Teve, né, esse nosso bate-papo que foi muito bom e que teve a produção e a direção toda especial do nosso companheiro Johnny Pires. Meu muito obrigado, Johnny. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência, pelo carinho, pela sua amizade. Você no bom e velho radinho de pilha, aqui na Difusora 95.3, e também a todos os internautas. E claro, espero contar com vocês no nosso próximo Pod Valente. Pod Valente, o podcast esportivo da Difusora 95.